Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos a mais um Viva Deus. Hoje, muito especial, hoje nós trazemos a psicóloga, doutora Josilene Moreira, que falará conosco e tirará todas as nossas dúvidas sobre depressão. O tema hoje é Viva Deus, compreendendo a depressão. Fique conosco. Sabe, aprenda como tratar, como lidar com essa doença tão complicada que hoje, de alguma maneira, vai ser compreendida. Eu quero agradecer pela sua presença. Para os mais íntimos, doutora Josi. Seja muito bem-vinda. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer é o que é depressão? Porque muita gente tem essa dúvida, acha que tudo é depressão, né? O que é depressão, assim, sinteticamente? O que a gente compreende como depressão? Tá. Então vamos lá. Eu quero agradecer o convite, né? Espero que a gente possa ser útil para que as pessoas possam entender de fato o que é e tirar um pouco desse mito, né? Que depressão eu não posso ter. Então vamos tentar desmistificar um pouquinho isso aí, tá ok? Então a depressão, ela é uma doença, tá? Então e ela tem um sintoma. A forma mais simples da gente entender o que é a depressão é que se eu tiver com febre, é o sinalizador de que eu estou com algum problema no meu organismo, no corpo, certo? Só que a depressão, ela vai ter um sintoma que é um sintoma misto. Ela tem a febre, ela vai dizer que pode ser só uma infecção, certo? Sim. Mas a depressão, ela vem por duas vias, ela tem dois caminhos para que você possa adoecer. Então ela tem os sintomas que são psicológicos e também tem os sintomas que são biológicos, tá? Então eu tenho que entender que ela é uma doença, o nome dela é um distúrbio, então ela é uma disfunção, desordem. É algo que está dando errado no corpo, que está sem harmonia no nosso corpo. Sem harmonia, essa palavra. Então se a gente lembrar que assim, tudo tem que funcionar de forma correta, tá? Alguma coisa dando errado, perdeu a harmonia, eu tô doente, tá? Entendi. Então ela vai ser uma disfunção, uma desarmonia no meu corpo, que pode vir por dois caminhos, tanto pelo biológico como pelo psicológico. Deu para entender até aqui? Deu para entender. Tá? Espero que tenha entendido. Okay. Com certeza, tá? É de fácil compreensão ouvindo assim. Vamos para o sintoma. Quando eu estou falando do sintoma psicológico, tá? Eu vou ter algo que vai desencadear o meu psicológico para que eu adoeça, tá? E o homem é um ser social, né? Então a gente está envolvido com a igreja, com a escola, com o trabalho. Então fatores externos podem fazer com que você adoeça. Sobretudo relacionamentos, né? Sim, sim.
Bastante. Bastante né? relacionamentos, Bastante relacionamentos, tá? Tua vivência, são coisas... É importante a gente colocar assim, que a depressão ela vai ser muito relacionada com coisas que você viveu, com coisas do teu passado, tá? Então, isso vai... Um dos sintomas dela, inclusive, é a ansiedade, coisas que estão para frente, tá? Sim. Então, se a gente entender que alguma coisa que aconteceu e eu ainda não consigo me lidar bem com isso, isso faz com que... Por isso que a gente tem que procurar o fator, o que te levou a ter depressão, tá? E isso vai ser algo que não está resolvido, fica na tua cabeça e você não sabe o que está acontecendo e começa a adoecer, tá? Então, isso aí seria um viés psicológico, tá ok? Sim. Agora, ela é uma doença mista e chamada de heterogênea. Porque a gente tem um fator realmente que é biológico para o adoecimento dessa disfunção, tá? Então vamos lá, a gente tem um nível para o nosso corpo ficar bem, certo? Sim, sim. Agora, quando alguma questão celular acontece... Hormonal, tá? né? Celular também, hormonal também? Tá? Eu não vou me aprofundar porque é uma parte muito da fisiologia, tá? Entra também a questão do farmaco, mas só para a gente entender assim de forma... pro leigo, né? Vamos dizer assim, porque o pessoal fala, por que eu tenho que tomar remédio quando eu tô com depressão? Tá? Porque aconteceu um desnível celular e isso tem que ser corrigido. Tá? Então vamos lá, eu tenho assim, eu tô muito apático, de repente você é super dinâmico, você topa tudo, gosta de fazer um monte de coisa, só que aí te dá uma baixa e você não consegue fazer mais nada. Você até tenta, mas tem alguma coisa que travou. Eu não consigo fazer, tá? Aí você até procura um profissional, você conversa com um profissional, só que isso também não rende, tá? Você tá lá conversando, então um bom profissional, ele te indica, olha, a gente vai precisar de uma ajuda. E essa ajuda está na área médica, tá? Entendi. Esse mito que eu falei é porque as pessoas pensam, se eu for no médico, psiquiatra, vão achar que eu sou maluco, eu vou tomar medicação para doido, tá? Até psicólogo também, pessoal. Sim. Tem também uma questão com essa área também. Os cristãos também, eles precisam amadurecer nessa questão, porque quando vê alguém depressivo, alguém isolado, né? Geralmente o depressivo fica um pouco isolado, né? Irritadiço ou muito triste, né? Não tem vontade de participar das coisas. E aí o cristão faz justamente o que não se deve fazer. Julga e deixa ele no canto, né? E muitas das vezes acha que é o demônio, que é uma pessoa fraca, que é uma pessoa sem interesse por Deus, quando na verdade ela precisa ser acolhida, na verdade. Sim. Agora, vamos só entender que essa célula entrou em desnível, tá? Eu não vou dar o sistema todo, porque é bem complexo, a gente vai precisar de muito tempo. Mas assim, resumindo, a gente tem uma questão que é um desnível na área biológica, tá? Então, os médicos, eles estudaram para isso, então eles são as pessoas que credenciadas realmente para te ouvir, ver o que está em desnível no teu comportamento, tá? Que precisa ser ajustado com uma substância. Por isso que tem que entrar a medicação, tá? Por exemplo, tem a dopamina, tem noradrenalina, isso tudo vai ser com o médico. A gente nunca deve pegar um remédio e tomar por conta própria. Ele vai estar fazendo essa dosagem, é um trabalho um pouco mais demorado, porque está mexendo com o teu biológico, mas isso funciona. A gente tem que achar bons profissionais, na verdade, para fazer esse acompanhamento, idas e vindas, mas tem uma substância que vai ser reposta realmente com a medicação. Então, por isso que ela é chamada de misto ou heterogêneo. A gente precisa, às vezes não funciona só com o psicólogo. Era isso que eu ia perguntar. Ela não todos os casos precisam de remédio? Não. Tem casos que a gente vai conseguir fazer com a terapia, ou a psicoterapia, ou com a análise, dependendo da linha de trabalho que a pessoa busque, tá? Então, esse trabalho é um trabalho fundamental. Como também não dá para ficar só tomando remédio, entende? Porque se a gente pensar que existe uma dor, existe algo que não está resolvido, tá? Não vai ser medicação que vai resolver. O instrumento de fala é o psicólogo. A gente vai usar a fala para poder identificar e a gente vai chegar no que está acontecendo, tá? Alguma coisa desencadeou esse processo todo. Então, se você toma medicação, eu posso estar tamponando uma dor e em algum momento isso vai voltar, entende? Voltar no sentido de que
Por que a gente não pode resolver? Até porque se a gente está falando como igreja, como uma comunidade, o que está faltando então para eu conseguir me livrar da depressão, entende? Então, eu acho que assim, o primeiro momento a gente entender o que é depressão, tá? É porque eu primeiro tenho que aceitar que não estou bem. Alguma coisa está acontecendo, tá? E não é coisa de maluca, porque tá vendo? São dois viés. Ela tem dois caminhos realmente para acontecer. Pegou isso aí? Eu acho que Peguei. Tá? Muito Agora, interessante. aonde eu estou? A igreja ela está inserida no social. No social. É a nossa família, né? Sim, a nossa família que tem atritos, né? De alguma maneira a gente vive momentos felizes, mas chora junto também, né? Tem vezes que acaba se desentendendo por alguma coisa, mas o que deve prevalecer, eu acredito que assim, o remédio é necessário, né? Tudo isso é necessário, mas a igreja ela tem um papel importantíssimo, que é o papel de trazer, de amar, né? Deus é amor, e o amor ele é curador, não é? Sim. Agora, e faz parte do tratamento, porque se o psicólogo não fizer aquilo com amor também, né? Como um mero serviço, né? Aquilo fica cru e acaba não tendo os resultados necessários. Sim, agora vamos entender que a igreja ela também pode ser um fator de adoecimento, tá? Então não é só o esposo, os filhos, aonde você trabalha. Então assim, acho que quando a gente está falando de reino de Deus, né? A gente tem que lembrar que a igreja pode ser, além de ser acolhedora, o que você está falando, né? Ela tem uma função também terapêutica, se a gente pensar, né? Quando tá todo mundo ali para ser salvo, né? Tem a salvação de Jesus Cristo, ok. Agora, por que eu estou fazendo nessa comunidade? Né? Então, se eu me coloco à disposição ali para ser bênção, tá? E não entro no papel de ser julgador, porque o irmão mudou, ele tem algum problema ali nele, tá? Então, como que eu estou vendo esse irmão? Porque é aí que começa todo o processo também de adoecimento, porque a comunidade passa a olhar ele de forma diferente. Fulano tem depressão, então tem depressão, né? Então, já fica excluindo aquele irmão, né? Ou então ao contrário, tem pessoas que querem ajudar, eu vou lá na casa do irmão que está com depressão, ou então, já julga e fala, deve ser falta de fé, ou então tem pecado. Tá endemoniado. Tá endemoniado, que é pior. Entende? Porque tem isso também, a gente tem o Claro que processo... a gente tem isso também, né? Não, sim, não mas vamos desconsiderar. Exatamente. Não tô a gente sabe falando que existe um reino, né, que milita contra nós. Sim, né? sim, é o reino espiritual. Exatamente. Não é? Então a gente tem que pedir realmente discernimento a Deus para poder transitar nisso aí. Acho que a coisa importante, Felipe, é a gente lembrar que a gente tem que orar. Orar e pedir o direcionamento de Deus para tudo, entende? Até para ir num bom médico. Sim. Porque temos médicos e médicos, isso aí em qualquer área, né? Bons profissionais e aí você precisa chegar nesse profissional, entende? Eu acho que tem que ter até um investimento da igreja em relação a esse conhecimento sobre o que é a depressão, tá? Só para falar. Doutora Josi, a senhora foi resposta de oração. Foi? Com certeza. Uma psicóloga que bom. evangélica, né, que pegava, para quem não sabe, a minha esposa, ela teve problemas, né, de depressão muito sério, e a doutora Josi que tratou dela, e sempre oravam, né, sempre conversavam sobre Deus, né, além de tratar da coisa em si, né, ainda ajudou bastante. Então, quer dizer, esse ponto é muito importante, pedir para Deus, né, guiar, né, trazer alguém ali que realmente... Já que você citou, então vamos identificar aqui uma coisa. A gente tem a questão da oração, né? Eu orei, eu fiz então meus propósitos, a tua relação com Deus. Não funcionou? A gente tem que ser humilde de então, eu preciso de ajuda. E não é só isso, sabe o que acontece? A gente acha que Deus vai intervir diretamente, mas Ele tem outros caminhos. Também. Ele usou a senhora, que é uma serva de Deus, mas poderia ter usado um psicólogo que não fosse servo, né? Graças a Deus Ele enviou a senhora. Mas Ele interviu na senhora para a senhora tratar, para a doutora tratar, né, do paciente. Quer dizer, foi um modo indireto, mas Deus estava no negócio. Sim, e teve um momento que eu coloquei para Vivi, a gente vai precisar de outra área para nos auxiliar, não é? Que bom. Então, a gente foi um trabalho em conjunto. Que bom. Agora, isso é importante porque
eu não posso resolver sozinho. É isso que a gente precisa entender. A igreja ela pode entrar como comunidade terapêutica realmente, entende? Eu estou ali fazendo o quê? Não é? A gente sabe que está misturado o joio com trigo, essa história aí toda verdade, que não tem como. Jesus falou que precisa estar, não é? Então a gente não tem como, né? Mas eu penso assim, se a gente identificar que existe uma liderança que também está preocupada com a questão da depressão, porque a depressão é uma das doenças. Uma das, né? A gente precisa pensar que hoje a gente tem, assim, na contemporaneidade, né? O pessoal gosta de falar nisso, a gente tem um monte de doença. Agora, como é que a igreja está vendo isso? Porque a gente está aqui nesse mundo, então tem coisas que a gente precisa então ter o conhecimento. Acho que a igreja precisa investir, Felipe, na questão da gente entender o que é depressão, o que é uma síndrome do pânico, o que é essa bipolar, questão do né? bipolar, o que é o suicídio, o que é isso que está rolando? As crianças que se cortam, não é? Que loucura é essa? Que loucura é A essa? gente pode entender isso pelo viés da igreja, a liderança colocando estudos sobre esses assuntos, eu acho que é importante. Muito importante. Tá? Então, talvez tenha algum irmão que se destaque também para poder estar estudando. Eu acho que tem que ter um investimento nisso. Sim. Tá? Isso Então, é muito eu importante. não estou falando que não tem que ter o estudo da Bíblia, não, tá? Sim. Mas será que a gente não pode estar combinado, fazendo né? Combinado. alguns outros estudos para as pessoas entenderem? Por falta de conhecimento, não tem na Bíblia isso? O povo padece por falta de conhecimento. Perece por falta Sim, de agora, conhecimento. onde eu vou buscar esse conhecimento? Se a igreja estiver trazendo isso para as pessoas, eu acho que... Todo mundo pode perceber, né? Um no Sim, outro, pode estar atento, né? Sensacional, entendeu? E uma coisa que a gente tem que pontuar é que depressão dá em pobre, em rico, em gente com bastante conhecimento, com gente sem conhecimento, dá em todo mundo. Não escolhe cor, classe social, não escolhe, né? Pode ser qualquer um, inclusive servos de Deus. Né? Nós vemos na Bíblia muitos homens poderosos como Elias, né? Alguém que tinha uma intimidade com Deus, que viu os milagres de Deus, né? Indo parar numa caverna, pedindo para morrer, né? E sendo acolhido por Deus. Nós vemos Davi, nós vemos Jeremias, nós vemos Saul, né? Alguém bipolar como Saul, né? E como é que Deus tratou? Na mansidão, né? Elias, primeira coisa, Deus pegou Elias e falou: o que você está fazendo aí? Quer dizer, chamou o paciente à razão, a pensar sobre o seu aspecto, sobre o que ele estava vivendo, né? Depois falou: vá lá para fora que eu vou falar contigo. Quer dizer, sai do seu lugar. Isso é muito interessante, né? Sim. Quer dizer, ó, sai da caverna, sai do teu lugar e vai para fora, porque eu vou falar com você lá para fora. Falando. Eu acho que a gente tem que lembrar também sobre Jesus. Jesus, claro. Ok, vamos voltar um pouquinho. Se a gente entender que somos também sentimentos e emoções, essa parte psicológica, entende? Porque às vezes eu não posso chorar, não posso demonstrar meu sentimento, mas Jesus foi o que chorou. Chorou, se entristeceu, riu. A morte de Lázaro, não é? Amigo dele. Então, assim, a gente precisa entender que o próprio Cristo, ele se permitiu a isso. Ele estava muito livre ali, em todo o caminho que ele teve, entende? Então, às vezes, a questão do sentimento, eu não posso demonstrar, tem que prender, vai ser tem que reter, vai ser fraqueza. O homem, sobretudo, tem muito isso, né? Pela sociedade, né? Homem não chora. Homem não chora, né? Na verdade... mas se estiver na presença de Deus... Mas na presença de Deus chora. Chora muito, não é? Verdade. É o que a gente não segura, né? Sentir a presença de Deus e Elias também tem uma coisa muito interessante, porque Deus, depois de fazer isso, ele ressignificou. Isso é muito importante, né? Elias, volta lá, unge lá o rei da Síria. Quer dizer, deu uma nova missão, um novo olhar. Elias pensou que tinha acabado, mas não, ainda tinha coisa para fazer. O depressivo tem isso, né? Ele acha que acabou. Sim, aquele momento, tá tudo em cima dele. Lá. Lembra que eu falei daquela dor? Existe uma dor, ela precisa também ser ressignificada, entende? Então, assim, só medicação vai melhorar? Vai, porque, por exemplo, você fez a reposição do desnível, né, de alguma coisa que estava faltando, que vai te deixar mais animado, mais falante, aí vai. Mas o que era aquela dor? Você conseguiu falar e dar um significado para aquilo que você estava sentindo? Entende? Porque aí esse é um grande X nessa questão da depressão. Se é algo do teu passado, é do teu passado. Tá? Pode ser, né? Vamos dizer assim, não é só isso. Mas
como que você também se perdoa, como que você também consegue entender isso, tá? Porque quando você fica ouvindo só mensagens que, ó, tu tá condenado, tu vai pro inferno mesmo, entende? Esses demônios, essa caixa de demônio, isso é algo pra gente pensar, porque isso vai só reforçando um aspecto negativo e as tuas emoções. A gente é emoção o tempo todo, aquilo que a gente escuta vai ser um disparador pra gente ficar alegre ou feliz o tempo todo, entende? Tem emoções boas e emoções ruins, não é? Sim. Então, se a gente prestar atenção, e isso é uma coisa que está acontecendo o tempo todo, as mensagens que a liderança está trazendo, a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso. O que está na Bíblia falando sobre esse aspecto, tá? Não é? Segundo Coríntios, você é melhor do que eu vai. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, né? Ok, sabe? Então, assim, eu posso me perdoar porque o próprio Cristo, ele teve esse trabalho de trazer essa nova mensagem, não é? Né? Que é pra frente, pra né? Que pra trás é uma sim. nova criatura, Okay. né? Então, assim, independente do teu pecado, entendeu? Pequei, Deus me perdoou, e tem muita gente que vai pro processo de depressão por essa via, tá, Felipe? Caramba, isso que eu fiz, Deus não vai me perdoar de jeito nenhum. Isso foi demais, traí demais Deus. Tem gente que tem essa fala. Agora foi demais, eu traí Deus. Ele não vai dar, sabe? Então, e ele fala, não, a gente, quando nas cartas de Paulo ele fala sobre a reconciliação, né? Olha, nós temos também que puxar isso para ajudar, olha, isso aí, tudo se fez novo na tua vida, então vamos para frente. Vamos para frente. Vamos pra frente. Essa é a palavra, vamos para frente. Vamos para frente. Como igreja, né? Vamos para frente, vamos olhar para frente. Vamos pegar o nosso irmão, né? Dar a mão, né? E conduzi-lo para frente, né? Mas não no sozinho, caminho. tá? Tem uma observação. Eu acho que assim, a importância da liderança da igreja. Às vezes até tem boa vontade, mas talvez aonde eu queira entrar, meu pastor precisa me conduzir, entende? Sim, então acho assim que claro. a gente precisa saber ter a condução correta. A liderança. Vou lá e falo, pastor, eu quero entrar para o Ministério da Visitação, tem um irmãozinho lá não sei aonde que eu quero ir. Se você está apto ou não, até porque o pastor conhece aquelas ovelhas. E quem é que já está mais direcionado, está mais maduro, né? Na fé, não é? É verdade. Então, esse pode ir. Isso não dá errado, Felipe. Dá errado. Dá errado. É um processo, então o irmão está com muita boa vontade, mas ele pode entrar em uma situação que ele achou que estava, mas é importante a gente se reportar à liderança da igreja. Acho que isso é muito importante também. Muito importante, tá? Muito importante. Não só a liderança trazer esse conhecimento. Gente, vamos fazer um estudo sobre a depressão. Isso é importante, né? Isso é importante, mas trazer o conhecimento. Se aquele irmãozinho está com vontade de fazer isso, ele precisa sinalizar para o pastor dele, conversar. Se ele precisa, de repente, até ser trabalhado para isso. Se ele tem essa vontade, né, esse estímulo, de repente é um dom, né? Sim. É verdade. Eu acho que é um conjunto, entende? Então, assim, viver sem a depressão é possível, sim. Graças a Deus. É possível. Graças a Deus. Tá? Até porque nós temos um Deus todo-poderoso, né? Que cuida de nós e que envia pessoas para cuidar de nós, não é verdade? E não vamos jogar fora, acho que o mais importante, milagre ainda é a especialidade de Deus. Exatamente. Tem coisa que não vai ficar só com o psicólogo, não só com a psiquiatria, tá? Eu acho que assim, você chegar para Deus e pedir um milagre, e se ele quiser fazer, ele vai fazer. Você não vai nem no psicólogo, nem no psiquiatra, mas se não é? A especialidade de Deus é essa. Sim, claro. Não é? Ele passou o tempo todo fazendo, a gente não pede, Senhor, É verdade. a gente está sem milagre, né? A gente pode realmente pedir um milagre. Agora, se não aconteceu, a gente precisa ter essa humildade de ver, vou ter que passar por um processo. Não é? Pelo deserto. Né? Né? Pelo deserto. E Deus está no deserto, né? Sim, ele está em todos os lugares. Entendendo que ele está, mesmo no deserto, mesmo Por isso que eu falo dessa questão da humildade. Eu preciso ter um olhar comigo mesmo, não estou bem. Né? O outro falou que eu não estou, eu também estou sentindo que eu não estou, então vamos procurar ajuda. A depressão, ela tem um dos sintomas que é a ansiedade, entende? Então você vive com coisas do teu passado e não consegue ir para frente porque você está ansioso sobre isso, sobre aquilo. Então, olha só, ela é um misto. A gente precisa realmente olhar com cuidado. E o grau mais sério da depressão é realmente quando as pessoas não conseguem ver nenhum caminho, e aí entra para a questão do suicídio, de fato. Aí está o nosso papel de mostrar o caminho. Ok. Sim.
Sim, Doutora sim. Josi, queria te agradecer. Eu acredito que foi muito esclarecedor, tá? Foi uma maravilha poder conversar, entender mais um pouco, mais um aspecto, né? Foi muito prazerosa essa conversa. Eu tenho certeza que vai abençoar aquelas pessoas que estão vendo esse Que vídeo. bom, Eu queria Felipe. muito te agradecer. Muito obrigado. Nada, Felipe. E agora nós vamos ver um testemunho justamente da minha esposa, Viviane, que foi tratado pela doutora Josi e que, graças a Deus, hoje é curada, é um exemplo de mulher de Deus. Veja comigo. A paz do Senhor, meus irmãos. Obrigada, doutora Josi, por todo o seu esclarecimento. Foi bênção para a nossa vida. Que o Senhor possa te abençoar. Meus irmãos, hoje eu estou passando aqui para falar um pouquinho da minha depressão. Quem me conhece sabe que eu fui acometida por uma depressão pós-parto. E eu vim aqui contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu tenho uma filha de 12 anos, Larissa, que nasceu de 26 semanas. A princípio, meus irmãos, eu não manifestei nada quando eu tive Larissa, mas os médicos me explicam que devido a todo aquele trauma que eu tive, porque Larissa tinha 10% de chance de sobreviver, foi prematura extrema, foi uma luta de anos e anos e anos, né, para que a Larissa hoje estivesse bem. Eu fui guardando aquilo, né, numa caixinha, porque eu nem tempo de tentar me olhar, cuidar de mim eu tive. Então aquilo não aflorou, ficou guardadinho ali num canto. Quando eu tive a Lelê, que eu tive um pico de pressão durante o meu parto, eu quase fui para UTI novamente, como foi a primeira vez com a Larissa. Aquilo, meus irmãos, aflorou tudo aquilo que eu vivi lá atrás. E eu já não saí do hospital muito bem. Vim para casa com a Letícia, mas eu me sentia meio estranha. As médicas diziam que era o tal do puerpério, eu acho que é o nome que eles dão, que é como você fica meio, né, meio mal quando você tem um neném, que dura 15 dias. Os meus 15 dias passaram e o meu não melhorou. Eu tive com 25 dias, com 20 dias o Felipe voltou a trabalhar. Eu já não fiquei bem, né? Eu comecei a chorar, eu não me sentia capaz de cuidar das minhas filhas sozinha. Foi um momento, meus irmãos, assim, terrível da minha vida, aonde eu me sentia desonrosa da minha vida. Eu falava, Senhor, eu não mereço a vida que tu me deste. Eu preciso de ajuda, eu não tenho ninguém para me ajudar. Aquilo, meus irmãos, foi acabando comigo. Eu tive que voltar antes do período fazer as coisas, porque eu era sozinha, não tinha ninguém que me ajudasse aqui em casa. E aquilo tudo foi me fazendo muito mal, aquilo tudo parece que foi me atacando. Com 25 dias eu precisei fazer uma cirurgia correndo, porque eu tive uma pedra no rim. Esse tinha sido o motivo da Larissa nascer tão prematura, porque eu tinha tido várias crises renais na gravidez dela, os meus rins pararam de funcionar normalmente, ela lá nasceu prematurinha. Então, meus irmãos, era como se tudo aquilo que eu tinha medo na minha primeira gestação fosse vindo, caindo por cima de mim. Lelê, com 25 dias eu fiz a cirurgia, fiquei em casa ainda assim fazendo algumas coisas sozinha. Felipe ligou para minha mãe começou a vir para me dar uma ajuda, minha mãe de sangue. Mas, como todos sabem, eu sou filha de criação. Com 90 dias da Lelê nascida, eu perdi a minha mãe. Eu que já não estava bem, que já estava muito difícil, né, viver com aquilo tudo que eu estava sentindo, aquelas alterações hormonais. Perdi a minha mãe. Meus irmãos, ali, meu mundo acabou de cair. O que já não estava bom, piorou. Minha mãe entrou no hospital andando, falando para fazer um exame. Dali a minha mãe apagou. Minha mãe não falava mais, não reconhecia mais a gente. Por conta de eu ter um bebê muito pequeno, que mamava, eu não pude acompanhar minha mãe no hospital. E dali, meus irmãos, a minha depressão piorou muito. Dali eu não consegui mais andar sozinha. Dali eu me senti incapaz de qualquer coisa que eu precisasse fazer. Me sentia culpada da minha mãe não ter tido a minha companhia, porque eu não pude acompanhar a minha mãe. Em nenhum dia eu pude dormir, cuidar da minha mãe, porque eu tinha um bebê extremamente que necessitava muito de mim, pequenininho, que mamava. Então, quando a minha mãe faleceu, eu botei uma culpa na minha mente de que a minha mãe faleceu se sentindo sozinha. E aquilo foi me matando aos pouquinhos por dentro. Eu fui piorando muito, aqueles hormônios que já estavam desalinhados começaram a me atacar.
E eu comecei a ter pensamentos suicidas, me achar um problema para toda a minha família. Eu vivia muito mal porque eu falava, Senhor, tu me deste tudo, eu tinha tudo. Eu tinha um marido incrível, porque meu marido sempre me ajudou, sempre cuidou de mim, sempre foi bênção para mim. Eu tinha filhas maravilhosas, eu tinha uma vida perfeita aos olhos de qualquer pessoa. Quando eu falava para as pessoas que eu estava com depressão, as pessoas diziam, você com depressão? Porque eu sempre fui tão para cima. E eu comecei assim, a me sentir assim, desonrosa. Comecei a me sentir ingrata a Deus. Meus irmãos, eu tinha vontade de morrer, de sumir, de acabar com a minha vida. Eu sentia uns calores, umas coisas, dor em tudo no meu corpo doía. Eu sentia dor no estômago, eu sentia dor de cabeça, eu sentia dor em tudo que vocês possam imaginar. Eu tinha vontade, meus irmãos, de sair pelo mundo correndo, correndo, correndo. Sabe, um calor, uma coisa que se subia em mim. E o Felipe conversava comigo, amor, você precisa melhorar, amor, você precisa ficar bem. Nesse período, meus irmãos, o Felipe me convenceu a ir no médico. Eu fui no médico, um médico que não olhou nem pra minha cara, me medicou. E essa medicação que esse médico me deu me deixou extremamente dopada. Eu comecei a tomar essa medicação, eu escutava tudo que as pessoas falavam à minha volta. Eu escutava a Lília chorando, querendo mamar, eu não podia mais amamentar ela. Eu escutava as crianças pedindo as coisas e o Felipe mal sabia o que fazer. Nesse meio tempo, a minha mãe de sangue começou a ficar aqui para me ajudar, porque eu não tinha capacidade de cuidar da minha família. Um dia o Felipe foi me dar medicação e eu consegui falar. E eu falava, pelo amor de Deus, eu não posso tomar essa medicação tá acabando comigo. Eu consigo ouvir tudo que tá acontecendo à minha volta, mas eu não posso tomar isso, porque eu sou incapaz de qualquer coisa, pelo amor de Deus. E o Felipe viu o desespero da minha alma ali e falou, tá bom, não vou te dar. E eu falava, eu vou conseguir sozinha, não me dá mais nada, eu vou conseguir. Meus irmãos, e era um círculo vicioso, era como assim, uma pessoa que é dependente química, que fala, você vai conseguir, e no outro dia eu tava fazendo tudo novamente, porque o meu problema era hormonal, era aqui dentro, não era o meu querer, eu não tinha força para fazer sozinha. E eu, meus irmãos, eu começava a falar para Deus, Senhor, eu não mereço isso, me ajuda, Senhor, me tira disso. A minha súplica diária era falar para Deus, Senhor, eu só conto contigo. Eu morria de pena da minha família. Eu olhava pro meu esposo e falava assim, ele é tão bom para mim, eu não consigo ser boa para ele. As minhas filhas são abençoadas, cheias de saúde, eu não sou digna, Senhor, dessa vida. E eu pedia a Jesus para me levar. Por várias vezes eu falava, Senhor, me leva, eu não quero viver isso, eu não quero fazer quem eu amo viver isso. Por várias vezes, meus irmãos, eu tive vontade de me jogar daqui de cima, de acabar com a minha vida. Eu conversava com meu sogro, eu falava, meu sogro, eu não sou capaz. Eu tinha pena de despejar tudo isso em cima do meu marido, porque eu ficava assim, como é que ele vai me ver? O que ele vai pensar de mim? E um dia eu orando aqui, eu virava noites e noites e noites acordada. Às vezes eu ficava 3, 4 noites sem dormir. E um dia eu aqui de joelhos orando aqui na sala, o Senhor falou claramente comigo, filha, procura ajuda. Eu vou colocar profissionais capacitados para cuidar de você. Você não tá bem, você precisa de ajuda. E aquele milagre, meus irmãos, que eu pensava que Deus ia fazer isso e tudo ia ficar bem. Não era assim que Deus queria. Deus queria que eu entendesse que eu precisava de ajuda. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu tinha um problema de algo que tinha ficado guardado. E eu precisava resolver aquilo. Eu precisava entender aquilo que tinha acontecido há anos atrás e eu não tinha resolvido. E foi então que eu liguei para uma clínica, consegui marcar, fui atendida pela doutora Verônica, que foi uma médica assim, que foi um divisor de águas na minha vida. Porque ela falou, Viviane, eu tinha pavor de medicação, eu sempre fui uma pessoa muito arredia à medicação, eu queria muito amamentar a minha filha, e eu sabia que tomando remédio eu não ia poder, e nisso, meus irmãos, a Lili já ia fazer 7 meses de nascida. E eu fui na doutora Verônica e ela disse, olha, eu vou te passar a medicação, realmente você não vai poder mais amamentar a sua filha, mas essa coisa dopada que você teve, isso não vai acontecer mais. Você vai ter algumas sensações até que o remédio alinhe seus hormônios, mas tudo vai passar. A princípio, meu tratamento, meus irmãos, seria de 6 anos.
E eu comecei a tomar medicação, a medicação começou novamente a me fazer mal, eu sentia uns calores, uma coisa maluca, e eu comecei a cuspir a medicação, sem que o Felipe visse. E um dia, quando eu voltei na doutora, ela disse pra mim, Viviane, não, Felipe, a Viviane não tá tomando essa medicação, eu tenho certeza que ela não tá, porque pelo período já ela parece estar boa. Ele, não, ela toma sim, porque eu que dou só que ele me dava, e eu colocava no cantinho da língua, e quando ele saía de perto eu cuspia. E aí ele começou a me obrigar a tomar a medicação direitinha. Eu comecei a tomar, meus irmãos. Em 15 dias eu era outra pessoa. Em 15 dias, parecia que eu nunca tinha tido aquilo na minha vida. Em 15 dias, eu fui vendo a minha vida voltar. Tudo ficar bem. Jesus foi cuidando de tudo. Fui, sabe, fazendo ela conversar comigo. E ela falou, você precisa de uma terapia. Você precisa de autoconhecimento, você precisa se perdoar, você tem muita coisa mal resolvida dentro de você. Eu ficava, gente, terapia é uma besteira, eu não tenho esse tempo para perder, como é que vai ser? Foi aí que eu conheci a doutora Josi. A doutora Josi me tratava na minha casa. A gente correu um atrás porque eu não tinha como ir. E o plano liberou que a doutora me cuidasse na minha casa, onde eu podia deixar as minhas filhas pertinho de mim, não dependia de ninguém para me ajudar. E assim se deu, meus irmãos. O meu tratamento com a doutora Josi foi quando a doutora Josi começou a me ensinar a andar com as minhas próprias pernas, me mostrou que minha mãe não tinha falecido por culpa minha, que tudo aquilo que tinha acontecido eu não tinha culpa nenhuma, se eu tivesse lá ou não, teria acontecido, né? Que a minha mãe entendia que eu estava com um bebê extremamente pequenininho. E a doutora Josi começou a me fazer a entender que tudo aquilo que tinha ficado para trás, meus irmãos, tinha ficado para trás, que eu precisava ver a minha vida dali para frente. E assim, meus irmãos, foi feito, eu consegui me perdoar, entender que a partida da minha mãe era necessária, porque todo mundo um dia vai embora, eu vou, você vai, que eu precisava, né, andar com as minhas próprias pernas, me perdoar, entender que traumas na vida existem, não foi meu último trauma, não foi o primeiro, nem seria o último, que eu precisava ser eu, me amar acima de todas as coisas, que Deus estava deixando eu passar por tudo aquilo ali, porque eu precisava tirar aquela culpa, aquele peso que eu tinha em cima dos meus ombros. E dali pra frente, meus irmãos, tudo foi bênção. Deus foi abençoando a minha vida assim, de uma forma, meus irmãos, avassaladora. Eu me tratei, fiquei boa, a doutora Verônica me deu alta, foi me desmamando. Meu tratamento era de 6 anos, com 2 anos eu pedi a ela se eu podia parar aquela medicação, porque eu já estava bem, eu já tinha passado por aquela terapia com a Josi, eu já estava bem, e a doutora Verônica me tirou o remédio. Eu tratei até a Lelê fazer 2 anos e 9 meses. A doutora Josi foi vendo que eu conseguia andar com as minhas próprias pernas, foi espaçando o meu tratamento até que eu fiquei bem, fiquei curada. Deus foi colocando as pessoas certinhas ali no meu caminho para que eu pudesse me perdoar, entender e ficar curada. Meus irmãos, já faz 5 anos que eu não tomo mais nenhuma medicação. E eu posso dizer para vocês, meus irmãos, que assim, Deus moveu céus e terras para colocar as pessoas que eu necessitava. Hoje, muitas pessoas que são minhas amigas e têm depressão, porque nós estamos vivendo um momento de muitas pessoas depressivas, eu posso ajudar com a experiência que eu tive. Eu posso dizer para vocês que eu fui extremamente abençoada por Deus, mesmo tendo uma doença dessa, porque Deus nunca me abandonou. Eu tive uma família do meu lado, um marido que nunca me apontou o dedo, pessoas que puderam me levantar, eu pude me tratar, eu tinha condição de pagar minha medicação. Então, meus irmãos, se hoje você tem alguém perto de você que vive essa doença terrível, maldita, porque é uma doença que a gente não tem, a gente não consegue mandar na nossa própria vida, no nosso próprio corpo. Se hoje você conhece alguém dentro do seu ministério, dentro da sua família, dentro da sua vida que vive isso, meus irmãos, cuide, ame, abrace, sabe? Seja bênção na vida dela, mesmo que você tenha que abrir mão
de um tempo seu, sabe, para cuidar, para abençoar, façam, meus irmãos, porque é uma doença muito triste de ser vivida. Eu vivi e posso dizer para vocês que ela é tão terrível que muitas vezes eu preferi morrer. Mesmo tendo uma vida tão tranquila como eu sempre tive, sabendo que depois que a doutora me explicou que com a medicação eu poderia ser, eu não aguentava mais viver aquilo, eu não aguentava mais não me reconhecer. Então, se você conhece alguém que realmente precise, seja bênção. Cuide, meus irmãos. Isso não é uma doença que vem pelo inimigo, não. Essa é uma doença que vem pelos hormônios. Muitas pessoas podem ter também por possessão, mas isso é uma doença. Então, assim, se você ouvir alguém dizendo assim, ó, servo de Deus não tem essa doença, tem sim. Tem sim, porque servo de Deus tem emoções, servo de Deus tem frustrações, servo de Deus tem tristeza. Então, se você puder, meus irmãos, abençoe, cuidar, abraçar, sabe, amparar alguém, faça. Que o meu testemunho possa mostrar para vocês que é uma doença ruim, mas que você pode ser curado. E que se Deus não fez tudo como eu achei que fosse ser naquele estalar de dedos, Deus tinha um plano maior. Hoje, meus irmãos, por muito tempo eu não entendia. Eu falava, Senhor, eu não mereço. Hoje eu entendo tudo o que aconteceu e sei exatamente a pessoa que eu me tornei depois de tudo isso. Então eu peço que vocês possam, que esse testemunho possa abençoar a vida de vocês, abençoar a vida de quem possa estar vivendo isso e dizer, Deus pode te curar. Mesmo que não seja como a gente imagina, como a gente pensa, Deus pode. Que esse testemunho possa edificar a sua vida, que a minha luta, a minha depressão possa ser bênção para você. Em nome de Jesus, que o Senhor também possa curar quem esteja com essa doença ou algum parente que vocês estejam. Muito obrigada, que Deus abençoe grandemente cada um. Fiquem com Deus. Oi, gente, eu dei uma passadinha aqui para vocês lembrarem de compartilhar muito isso com todo mundo. E deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para dar notificações para não perder nadinha. E viva Deus!